trecho do testemunho do irmão Billy Paul e do irmão José Branham, pregado em Murfreesboro, no Tennessee, no dia 11 de janeiro de 1987, cerca de 32 anos atrás. Deus abençoe essa noite, é meu privilégio de introduzir a vocês o meu irmão, não somente na carne, mas também meu irmão no Senhor, irmão José. Deus abençoe, irmão José, enquanto você vem. Eu sei que vocês o amam, vamos dizer que nós o amamos essa noite. Eu tenho estado com ele ao redor do país e deixa eu dar mais um testemunho, porque eu não posso me sentar muito rápido. Eu estava na África, sabe, eu tenho estado ali ao redor há um tempinho, e ele falou, irmão, quero que você vá comigo, e foi uma grande honra ir ali, e provavelmente tinha mais ministros lá do que os que estão aqui sentados, e foi um tempo difícil ali, e eles todos tinham pergunta, e você sabe, ele falou assim, alguém tem uma pergunta? Eu falei, José, o que você está fazendo? E ele disse, eu vou responder todas as suas perguntas. Eu pensei, vamos ficar aqui a semana toda, e então ele pegou uma fita, segurou assim, e toda a resposta que você precisa está bem aqui. Eu creio nisso com todo o meu coração, então é um privilégio para mim no tabernáculo introduzir a você, meu irmão José. Deus abençoe. Amém. Eu sei que todos vocês gostaram muito disso, porque eu também gostei. Toda vez que eu ouço o irmão Billy falar, ainda que ele é meu irmão na carne, eu já ouvi muitas histórias, muitas vezes, mas elas são real. E toda vez que você ouve, não é algo imaginário, não é uma historinha para boi dormir, não é uma coisa inventada. Ele viu essas coisas com seus olhos, e isso faz com que seja real para nós. E eu agradeço a Deus que Ele nos deu o privilégio de permitir Billy Paul de estar aqui neste dia, porque tem poucas pessoas que estão na terra hoje que foram testemunhas oculares desse mensageiro nessa hora final. Provavelmente muitos poucos irmãos que estão sentados agora aqui, que alguma vez tenha visto o irmão Branham ou estava em uma das suas reuniões, mas o irmão Billy Paul ele foi com ele nos campos estrangeiros, e nós consideramos um privilégio. Eu considero, de ouvir essas histórias, isso rejuvenesce a nossa fé, e nós sabemos que é verdade. Quando nós ouvimos ele dizer essas coisas, se torna real, porque tem algo dentro de nós que, quando nós ouvimos o filme, um abismo chama outro abismo, e o irmão Branham disse, se tem um abismo dentro de você chamando, tem um abismo do lado de fora, e quando nós vemos alguém falando da palavra, tem algo dentro de nós, e tem que ter, porque senão você não estaria sentado aqui hoje, porque tem um abismo dentro de você chamando para algum lugar, e quando você ouve a palavra verdadeira, então é um abismo chamando outro abismo, e isso libera algo dentro de você, e você está aqui hoje. E muitos talvez tropeçaram no decorrer do caminho, muitos anos, eu sei, eu mesmo, enquanto o irmão Billy Paul estava falando do irmão Chris, que ele estava tentando lutar, estava tentando Satanás tirar ele do caminho, e ele estava tentando lutar e afastar ele, e ele estava dizendo, essas coisas não são verdadeiras, e você sabe, olha, e você pensa, rapaz, quando eu entregar meu coração ao Senhor, vai ser tudo muito fácil, tudo vai ser bom. É aí que chega a pressão. Você nem sabe o que é pressão até que você entregue o seu coração ao Senhor. Então Satanás tenta dizer para você, como eu estava na manhã passada, no banheiro, fazendo a barba, e eu ouvi uma voz dizendo, como você sabe que isso foi verdade? Prova que isso é verdade. Prova que isso é verdade. Você está seguindo uma mentira a vida toda. Eu simplesmente levantei a minha mão e falei, G-R-A-C, cedilha A, F-E, acento agudo no E, é a graça dele que é, e pela fé eu creio. É isso que está ancorado bem profundo dentro de nós e não pode mover, porque nós somos chamados. Eu agradeço o Senhor por isso. Como o irmão Billy falou, nós não encontramos ele. Ele olhou para baixo e nos encontrou. E isso faz algo muito mais milagroso, que nós não estávamos olhando para ele, mas ele nos sabia antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, a nossa mente pequena, nós nem poderíamos pensar sobre isso. Nós pensamos no início, pensamos no final. Nós estávamos ouvindo o irmão Branham nos selos lá no tabernáculo, e foi uma bênção tão grande para mim. Cada manhã nós íamos trabalhar, ouvindo toda noite, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ia trabalhar na manhã seguinte, o irmão Michael Wertz, que trabalha na Voz de Deus, e nós chegamos muito cedo para poder falar o que nós
ouvimos na noite passada, eu cheguei até ele e falei, eu acho que era terceiro ou quarto selo, eu falei, sabe, irmão Mike, eu acho que eu nunca ouvi os selos antes. Eu ouvi tantas vezes, mas parece que eu nunca ouvi eles de verdade. Se torna novo cada vez que você ouve. E os mistérios que estão ali, as coisas que começam a ser abertas. Nenhum homem poderia fazer isso. Você não poderia juntar essas coisas, atar elas do início ao final, com as escrituras e tudo mais. Nenhum homem poderia fazer isso. Somente Deus poderia fazer isso. E dessa maneira, ele estava se referindo a isso, falando do início do tempo, quando Adão foi formado do pó da terra, e isso parecia para um mundo futuro. Na nossa mente, ela é tão pequena, mas a mente de Deus é infalível, não tem início, não tem final, e as coisas que ele fez no início, ele faz agora no final. Irmão Billy estava falando que durante o tempo que nós ouvimos os selos, eu vou voltar nisso, está tão fresco na minha mente, tem tanta coisa boa nesses selos, é tão bom. E o irmão Branham nos mostrou que no tempo do fim, nessa última volta que nós estamos, nós sabemos que estamos no tempo final. O mundo sabe que nós estamos no tempo final. Sabemos que não pode durar muito longo, muito mais, mas a qualquer momento pode vir uma grande explosão nuclear e o mundo todo pode ser destruído. Mas ouvimos o irmão Branham dizer, tudo que Adão tinha no início, tudo que ele tinha. E quem era Adão? Adão era Deus. Sim, Adão era, no início, ele era Deus em carne, ele criava uma árvore aqui e um pássaro ali, e tudo que Adão tinha, e ele perdeu lá desde o início, volta a ser seu agora. Tudo vem à perfeição no tempo final. E como o irmão Billy falou, agora que essa primeira semente tem chegado à maturidade e tem sido levantada diante das pessoas, esse profeta. E aqui está, pessoal, aqui é em carne humana. Essa promessa é sua e minha. Então nós avançamos o chamado da soberana vocação, porque todas as promessas que estão na Bíblia, tudo que está na Bíblia é para mim e para você. Tudo que ele disse não é para alguma outra pessoa. Eles ainda estão pensando em mistérios, eles não sabem nem o que está acontecendo, mas nós temos a palavra verdadeira revelada. E tudo o que nós temos que fazer é entrar no nosso quarto ou ir para a nossa igreja e ligar o gravador, apertar o botão e nós temos a palavra infalível de Deus. O que nós poderíamos fazer se nós não tivéssemos essas fitas? Se nós não poderíamos nos referir a elas como se fosse no tempo de Jesus e nós teríamos que ir, e eu creio qualquer coisa que meu irmão disse, ele falou que estava lá, eu creio que seja verdade, mas ele poderia cometer erro, ele poderia dizer algo que talvez fosse um acréscimo aquilo. Bem, irmão Branham disse isso, mas é como você lê as Escrituras e você volta no Antigo Testamento e pessoas diferentes falam coisas um pouquinho diferentes. Então, se nós tivermos que confiar no que alguém disse, talvez você tenha uma interpretação diferente e um pouquinho diferente, mas nós temos uma fita que nós podemos ligar. E o nosso profeta nos disse que o gravador foi inventado para esse último dia, para vocês, povo, para voltar até ele e ouvir. Se você tem uma pergunta, como o irmão Billy falou aqui, para aquelas pessoas lá, cada pergunta que você tem está nessas fitas, a resposta. É isso. Esse é o nosso absoluto. Essa é a nossa verdade. Você não está feliz de ser um filho de Deus nessa noite? Isso deveria fazer a gente tão animado quando o irmão Billy estava falando ali, gritando um pouquinho. Isso deveria nos fazer tão feliz que nós percebemos quem nós somos, gente, e você mal consegue ficar sentado na sua cadeira. E você deve estar tão cheio e louvado seja o Senhor tanto que você nem consegue ficar parado. Porque Ele nos escolheu, porque nós temos a verdade. É uma semente predestinada de Deus, aqueles, o caminho todo, desde o início do tempo, que Ele queria descer, eles queriam vir aqui onde nós estamos. Paulo e os outros queriam estar vivendo onde nós estamos vivendo. Satanás também sabe disso. Ele sabe quem você é também. E ele sabe que ele tem o mundo lá fora, então ele não está atrás daquelas pessoas, ele está atrás de você. Porque se tem um
tempo na sua vida que você tenta fazer uma decisão na sua vida e dar o seu coração para o Senhor, tenta servir o Senhor, é o tempo mais difícil que você passa. Isso é quando a pressão vem. Satanás sabe exatamente como colocar a pressão em você. Então, quando você está pronto para fazer uma decisão, para viver para o Senhor, fazer alguma coisa, ele sabe como te afastar daquilo. Ele é um mestre, ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe como fazer. Então, nesse último dia, ele sabe que ele tem só alguns dias restantes para botar pressão no povo, para fazer com que ele se afastem da palavra, para que eles se desviem. Um irmão estava pregando na minha igreja no outro dia, o irmão Roger, o co-pastor, estava falando sobre o que o irmão Branham estava dizendo, como é difícil orar. Algumas vezes não é difícil orar? Você sente, às vezes, na cama, você levanta na cama e você está tão cansado e você fala, eu acho que eu vou orar deitado na minha cama essa noite, eu não vou ficar de joelho para orar. Satanás chega bem ali atrás de você. A primeira vez que você faz isso, a segunda vez é mais fácil para fazer isso, a terceira vez e a quarta vez, e logo a sua vida de oração se acaba. Oração é a coisa mais importante. E eu sei, quando eu dei meu coração ao Senhor, que é como você vai como o irmão Billy, que pesca bastante. Quanto mais você pesca, melhor você fica. E se você é um bom pescador e joga seu anzol no rio, a primeira vez que você vai pescar, ela bate numa árvore, bate na areia, mas quanto mais você vai botando ela bem lá onde você quer, cada vez mais. Isso é a vida de oração que eu aprendi na minha vida. Quanto mais você fala com Ele, mesmo quando parece que a oração não vai adiante da minha mente, mas a gente fala assim mesmo, Senhor, eu sei que você me ouve, eu sei que você está aqui, julga o meu coração, veja o que está por dentro, não o que está do lado de fora, sonda o meu coração, esquadrilha. Obrigado, o Senhor fez isso por mim, e eu creio que Ele me escuta. Eu sei que eu falho, e todos nós falhamos, mas nós não permanecemos ali, nós nos levantamos e vamos em oração a Ele novamente. E Ele disse que nós podemos falar demais, pregar demais, fazer muita coisa demais, mas nunca orar o suficiente. Na sua vida de oração, quando você deixa isso para baixo, você dá uma chance a Satanás de entrar. Eu lembro a minha mãe, as palavras que ela falou, que é como uma vela queimando dentro de você, é Deus te chamando, e você mantém esse fogo queimando, porque Satanás vai tentar soprar, e cada chance que ele tem, ele vem atrás de mim, e eu tenho que falar, Satanás, te repreendo no nome de Jesus, e ele tem que sair. Ele nem sequer pode ficar ao redor das pessoas quando esse nome é falado, ele tem que fugir quando ele ouve esse nome ser falado. Bem, como o irmão Billy estava falando aqui, é um privilégio estar aqui essa noite, que o Senhor sabia que nós estaríamos aqui falando com vocês. Eu sou muito indigno de estar aqui diante de vocês, irmãos e irmãs, a pequena noivinha do Senhor, espalhada de todo lugar. Eu considero um grande privilégio estar no meio de vocês, ser parte da noiva de Cristo. As palavras não foram feitas, criadas para eu expressar quão feliz eu estou. Eu não posso expressar, é muito mais do que palavras podem dizer, mas nós sabemos que o Senhor sabe que nós estaríamos aqui, e eu agradeço o Senhor pela oportunidade que eu tive de trabalhar com esses trabalhadores, imprimindo os livros e gravando as fitas. Tem sido uma bênção muito grande. Eu certamente nunca pensei que eu estaria fazendo isso. Eu pensava que eu estava fazendo qualquer outra coisa. Eu cresci, todo mundo falando que eu ia ser um pregador, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Eu não queria fazer nada dessas coisas. Meus joelhos estão tremendo aqui atrás, bem agora. Você fica nervoso todo o tempo quando você vai diante do povo, mas muito mais quando você está diante do Filho de Deus, dos filhos de Deus. E eu considero vocês como filhos de Deus. Eu fico muito cauteloso com o que eu falo para vocês, porque vocês são seus filhos. Isso significa muito, como o irmão Branham falando, eu estava ouvindo uma fita de 1959, eu estava tendo um problema com o meu rapazinho, ele estava contando umas historinhas quando ele voltava da escola, não estava falando a verdade exatamente, e eu estava ouvindo uma fita de 1959, perguntas e respostas, quando o irmão Branham fala, você vigia esses rapazinhos, certamente o mundo, eu pego o telefone e oro por alguém, e ali eu oro por José e pela sala,
estão lutando o tempo todo, e isso é Satanás atrás dele e ligando para ele, ó, papai, papai, papai. Isso é Satanás indo bem atrás dele. Você vigia esses pequeninos aí, esses rapazinhos, vai chegar a história, as mentiras, esse espírito de mentira sobre eles, contando historinhas, mas se você puder ficar sempre perto dele, olha, a Suzy levanta o nariz e continua mentindo, as mesmas mentiras, só tem uma coisa a se fazer, chamar o nome dela diante da oração, diante do Senhor. Você continua orando e vê que algo muda, algo diferente entra na vida dela. Aplique o sinal, não importa o que apareça. Isso é o que às vezes prostra a gente quando a gente fica olhando, mas a gente continua firme orando por eles. E a gente continua ouvindo, eu continuei ouvindo a fita e ouvi algo que realmente me abençoou. E nós temos um rapazinho lá, é um jovem homem que teve um acidente na nossa casa ali, um acidente de carro, e eu fui orar por ele, chamar o nome dele diante do Senhor, e o irmão Branham fala, quando você vai orar por alguém, você fala o nome dele, e nós estamos falando o nome dele diante do Senhor, clamando. Você sabe, eu estava ouvindo essa fita, e o irmão Branham estava dizendo, você sabe, um anjo é um mensageiro. Isso é o que ele é um mensageiro. Você sabe, como um servo na sua casa, algo assim. Você sabe, o mestre diz para ele fazer algo, ele vai, faz isso, faz aquilo, mas você é um filho de Deus. Ele disse, agora, quando um mensageiro fala, você sabe como ele vai fazer algo, mas quando um filho de Deus ora, o pai ouve. É como uma criancinha vai, grita, e a mamãe vem correndo, o papai pula para ver o que está acontecendo. Assim é o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus fala, isso é o que vocês são, pessoal. Vocês são filho de Deus, e quando você clama, Deus ouve, Ele sabe o que você está sentindo por dentro, Ele sabe qual é o seu problema, Ele sabe a pressão que você está passando. E é tão maravilhoso que nós temos alguém que eu tive o privilégio de falar para muitas pessoas ao redor do mundo. Você sabe, quando você está falando que está passando um problema de divórcio, a menos que você tenha um problema de divórcio, você não sabe o que ela está passando. Se alguém é um bêbado e ele está tentando lutar contra esse espírito, a menos que você seja um bêbado, você não sabe o que ele está passando. Você tenta se simpatizar, você ora por ele, mas você não consegue sentir exatamente aquilo. Mas o nosso Senhor Jesus sentiu tudo. Cada pressão que você tem passado, cada tentação que você tem passado, não importa o que seja, como ser humano, ele desceu, ele sentiu isso e ele conquistou, ele venceu. Então pode ser feito. Ele sofreu pela nossa enfermidade, ele sabe o que é isso. E eu quero encorajar vocês de manter-se orando. Como eu saí do assunto, eu estava falando sobre o trabalho, sobre o que nós fazemos, e eu agradecendo o Senhor de ser parte disso, de trabalhar com os irmãos e irmãs na voz de Deus, e o que tem colocado no nosso coração, eu certamente não posso tomar crédito, eu só quero dizer que os irmãos e irmãs que trabalham ali, eles se sacrificam muito deles mesmos, eles são dedicados às fitas, aos livros para chegar no povo, e alguns irmãos, o irmão Billy e outras pessoas que foram ao redor do mundo, tem um reavivamento acontecendo ao redor do mundo, na África, na Índia, na Filipinas, na Malásia, nesses países onde esse povo está com fome da palavra. Eles ouviram um pouquinho de cada coisa, e é tempo agora que eles tenham a verdadeira palavra inadulterada de Deus. Eles ouviram muitas vozes, mas agora é o tempo dele ouvir a voz verdadeira. É hora deles ouvirem o Elias de hoje, que eles possam ter o privilégio que vocês têm de estar apto a ouvir uma fita e colocar ali, e se não tiver alinhado com essa palavra, então joga fora. Não importa, mesmo se o irmão Billy falasse alguma coisa e você volta essa palavra, porque nós temos que consertar isso bem aqui, nós não teremos chance de consertar do outro lado, nós temos que consertar bem aqui. Então nós agradecemos o Senhor que Ele nos deu a oportunidade de fazer isso, e nós estamos de volta em produção na Voz de Deus, com a impressão dos livros, e assim que Voz de Deus e Palavra Falada se unificaram para servir melhor o povo, nós compramos uma nova máquina de impressão que esperamos que aumente a produtividade para que os livros possam ser produzidos mais rapidamente e mais eficientemente. Eu creio de todo o meu coração, eu não sei se é a maturidade da palavra, mas eu
sinto agora que eu acredito que o Senhor está vindo muito em breve. Talvez seja...